Pai querido, obrigado por estarmos essa noite juntos como igreja. E em nome de Jesus, eu quero te pedir humildemente, Espírito Santo, fala de novo através da minha vida. Tu és o nosso melhor amigo. Tu és aquele que tem tudo para nos ajudar. Tu és aquele que tem a primazia, o senhorio nessa igreja. Tu és o nosso Deus, nós te amamos. Santo Espírito, glorifica o nome de Jesus também, através dessa palavra. Que os céus se abram na vida de cada um. Que haja uma revelação profunda, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão assistindo pela internet, que recebam de Ti de uma forma sobrenatural. Nós repreendemos todo o intento satânico que queira roubar essa palavra, mas que o Senhor confirme tudo que o Senhor tem dito. A sua palavra diz, Senhor, que a tua palavra não volta para os céus vazia, sem cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Então eis-me aqui, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Usa a minha vida mais uma vez. Em nome dele nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos nos meses outubro e novembro, onde geralmente nós comemoramos o aniversário dessa igreja. No ano passado nós fizemos 10 anos de igreja em Curitiba. E eu lembro que eu trouxe uma palavra sobre o significado do número 10. E um dos símbolos do número 10 na Bíblia é a aprovação humana. Jacó, ele teve o salário mudado 10 vezes. José foi odiado por 10 irmãos. Noemi habitou 10 anos em Moabe, e lá perdeu marido e filhos e teve que voltar à sua terra natal. São 10 mandamentos. Davi levou 10 pães para os seus irmãos, e nesse caminho ele foi provado e aprovado. Abaixa só um pouquinho para mim aqui, mais um pouquinho, obrigado. Quando o templo foi construído, que significa o templo do Espírito Santo, que somos nós, temos o 10 também. 10 bacias, 10 bases, 10 candelabros, 10 mesas. Daniel, ele propôs 10 dias de consagração. Quando Jesus foi falar da sua volta, ele falou sobre 10 virgens. A Bíblia fala de 10 leprosos que foram curados por Jesus. E todas essas pessoas tiveram as suas vidas marcadas pela aprovação, mas superaram ela. 10 mostra a provação do homem, mas também a sua aprovação. Apocalipse 2, versículo 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Bom, foi com 10 anos que Deus nos deu a palavra. 10 anos, 10? De novo, 10 anos, 10 dias. E o que Deus estava querendo, e o que Deus estava querendo nos dizer com isso? Sobre a velocidade dos acontecimentos. E é impressionante aquilo que nós estamos vendo hoje. Deus tem cumprido tudo o que Ele tem prometido. E o mais interessante é o que aconteceu no meio desse tempo. Deus nos deu sonhos. Deus engravidou essa igreja de sonhos. E quando nós estávamos dando passos rumo à promessa, vocês sabem do que eu estou falando, né? De repente, Deus me deu uma palavra que pessoalmente foi uma das que mais me impactou esse ano. Deus falou a respeito daquela mensagem: a diferença entre entregar e descansar. Foi quando em uma determinada situação eu comecei a ficar preocupado com algo. E eu falei: puxa Deus, eu já te entreguei isso. E aí a resposta de Deus foi: tudo bem, você entregou, mas você não descansou. E aí Ele me mostrou que quando nós entregamos algo para Deus, isso não está mostrando fé, isso está mostrando desespero. Tipo, do meu jeito não deu certo, então agora faz o seu. Mas quando nós aprendemos a descansar em Deus sobre esse assunto, aí sim nós vivemos em fé. E isso foi muito forte para mim. Depois dessa palavra, Deus deu algumas direções para cuidar dessa casa até que viesse a próxima, amém? E eu pude perceber que algumas coisas começaram a acontecer dentro de mim nesse ano. E eu comecei a conversar com algumas pessoas e comecei a ver que isso também está acontecendo com elas. Porque se 10 é o número da aprovação e da aprovação, 12 na Bíblia fala sobre governo e plenitude, fala sobre o estabelecimento de algo. Mas de 10 para 12 falta um número, qual? Qual?
O detalhe é que nós estamos para comemorar no próximo mês, então, a gente sempre comemora outubro, novembro, mas no próximo mês, que é o mês 11, nós estaremos comemorando 11 anos de igreja. Teremos alguns eventos para comemorar essa data. Primeiro final de semana, novembro vai ser agitado. Fala para o irmão do lado, se tiver que descansar, descansa agora. Amém? 6 e 7 teremos o CEL, Seminário de Excelência na Liderança. 13 a 15, Quebra-Coco, evento lá no litoral. Dia 21, Dominique Bali, aqui em Curitiba. Ele sempre, todo ano ele vem. E dia 28, 95% fechado para sim. Tem 5, né, para não. Segundo a margem do Ibope, pode ser 3 a mais, 3 a menos. Mas, nós, dia 28, teremos o lançamento do CD novo da Heloísa Rosa aqui. Amém. Vai ser um culto, então, não vai ter entrada, não vai ter nada, vai ser algo maravilhoso. E no dia 5 de dezembro, por isso que eu falei, se tiver que descansar, descansa agora. Vamos ter o lançamento do DVD do Projeto Casa, que foi gravado lá na Ópera de Arame. Vai ser um culto também. E nós vamos estar aqui com vários finais de semana com eventos. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus por isso. Nós gostamos de comemorar grandes acontecimentos. E por que 11 é tão importante? Repita comigo, 11 significa transição. Amém? 10, eu estou sendo provado. Nessa, muita gente é reprovada, alguns são aprovados, amém? E aí depois disso, vem o 12, que é o estabelecimento. E o 11 é a transição. É onde nós estamos vivendo agora. E a primeira vez que o número 11 aparece na Bíblia, ele nos mostra a transição de um homem que foi usado para a implantação do povo de Deus, lá do povo de Israel. Gênesis 32, nós vamos estudar esse capítulo da Bíblia. Se quiser, deixa aberto. Mas antes, eu preciso te dar um pano de fundo, amém? Nós vamos falar sobre Jacó. Teve uma pessoa que falou amém. Vou dar um pano de fundo, amém? Quem foi Jacó? Pergunta para mim, quem foi Jacó? Jacó foi um camarada que, onde ele ia, ele agitava as coisas. Ele conquistou o coração da mãe, ele conquistou o direito de primogenitura do seu irmão, ele usurpou a bênção que era desse irmão. E o detalhe é que quando ele fez isso, o irmão ficou desesperado. Gênesis 27, versículo 38, não precisa abrir, fica em 38 aí, mas o pessoal do telão vai colocando só para você acompanhar. Gênesis 27, versículo 38 diz: disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Porque nessa hora Jacó estava abençoando Jacó. Qual é o nome do pai de Jacó? Isaac. Ele estava abençoando o irmão errado. Só que é muito sério isso. Quando Jacó foi embora, chega Esaú desesperado. E aí entra esse versículo: acaso, pai, tens uma única bênção para mim? Tipo, me abençoa, abençoa-me a mim também, meu pai. E levantando a voz, olha o que a Bíblia diz, ele chorou. Versículo 41 diz: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Queridos, anos se passaram desde essa situação. Jacó reconheceu seu erro, teve um encontro com Deus, se arrependeu, constituiu família, mas ele sabia que algo tinha ficado para trás, uma dívida com seu irmão. Isso já nos traz uma lição, que para o estabelecimento dos planos de Deus em nossas vidas, nós precisaremos eliminar toda e qualquer situação passada. Vocês estão aqui? Se você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida, tem alguém que quer viver isso? Se você quer viver os sonhos de Deus na sua vida, você tem que saber, querido, as coisas que ficaram para trás vão ter que ser remexidas. Tem hora que você vai ter que mexer na ferida de novo. E contudo, se você não mexer nessa ferida, não tem como viver o que Deus tem preparado para você. Muitos terão que pedir perdão a pessoas, outros terão que mudar radicalmente a sua vida, que foi o caso de Jacó. Porque Jacó deixou um lugar onde ele estava prosperando. Se você for estudar a vida dele, ele fugiu, foi para um lugar, casou com uma mulher lá, depois com a irmã dela, e ele começou também a prosperar no lugar. Esse lugar ele estava crescendo, um lugar onde ele estava estabelecendo a família.
Mas, repita comigo, havia, mais forte, havia pendências. E Jacó sabia disso. Queridos, você pode querer esconder de quem for o que passou na tua vida, mas Deus sempre sabe o que você fez no verão passado, amém? Deus sempre sabe das suas pendências e Ele sempre vai te mostrar o que precisa ser resolvido. E ele sabia disso, Jacó sabia. E aí perceba então agora o número 11 na vida de Jacó. Gênesis 32, versículo 22 diz, Gênesis 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Vamos lá? O val de Jaboque foi o lugar que marcou a transição na vida de Jacó. Foi ali que ele deixou de ser chamado Jacó, o usurpador, e começou a ser chamado Israel, o pai de uma nação ali. Foi ali que as coisas mudaram. A pergunta que eu te faço é: como foi esse acerto no passado da vida de Jacó? Como é que Jacó acertou o seu passado? Amados, eu creio que todos nós passamos por momentos de transição. Acredita comigo? Acredita nisso? Todos nós passamos por momentos de transição. Como igreja, nós estamos atravessando um momento desse. Eu pessoalmente também. E sabe o que eu percebo? Que chega um momento em nossas vidas que a luta não é mais externa, ela começa a ser interna. E por que isso? Porque para que o sonho de Deus seja estabelecido em nossas vidas, nós precisamos estar cientes de quem nós somos, para que quando Deus realizar o sonho dele, a gente não venha dar piti, ficar nervosinho, perder o controle no meio do sonho de Deus. Então há momentos em que a luta é contra eu mesmo, contra o meu eu. E perceba isso em Jacó. E aí nós vamos ver o que nós podemos perceber em Jacó. Primeiro, repita comigo: humildade. Mais forte. Mais forte. Gênesis 32, versículo 1. Vamos lá? 1 adiante. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Queridos, olha para mim um pouquinho. Jacó não precisava voltar. Ele poderia começar uma nova história a partir de onde ele estava. Agora, a humildade veio aqui porque Jacó teve um sonho e ele teve uma direção. Em Gênesis 31, versículo 11, a Bíblia diz: o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Olha agora: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta. Fala para o irmão do lado: volta. É muito fácil a gente conhecer pessoas que sempre dizem assim: marche, continue, vai para frente. E quando você vê alguém que diz assim: volta, não é muito fácil. Quando Deus te para, aí é pior ainda. E aí Deus manda ele voltar para a sua parentela. Meu irmão, você já parou para pensar que Deus mandou Jacó voltar para um lugar onde tinha um homem querendo matá-lo? Já parou para pensar? Deus manda Jacó voltar para um lugar aonde o irmão dele está furioso, quer matá-lo, fez uma promessa para si mesmo. Contudo, querido, o que Deus espera de nós é que apenas o obedeçamos. Deus nunca perde, Ele sempre tem o melhor para os seus filhos, Ele sempre tem as melhores escolhas. O detalhe é que as direções nem sempre são entendidas por quem? Por nós. Vocês estão aqui? Deus sempre tem o melhor para a gente. O problema é que às vezes nós não entendemos isso. Agora fala para o irmão do lado, fala assim: meu querido. Fala forte para ele: meu querido. Fala assim: Deus não quer ser entendido, Ele quer ser crido. É bem diferente, amém?
Quanta gente querendo entender Deus, quanta gente querendo entender as direções. Eu quero te entender, e Deus olha assim e fala: não, você não precisa me entender, você precisa me acreditar em mim, cara. Anda, foi o que Deus falou com Jacó. Se você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida, tem hora que você vai ter que parar de querer entender as coisas de Deus. Amém? Tem hora que você vai ter que andar realmente em obediência. E Jacó teve humildade para dizer sim. Ele sabia o que estava esperando. Meu irmão, quem aqui na época da escola brigava na escola? Levanta a mão. Quem é os que batiam? Levanta a mão. Quem é os que apanhavam? Pergunta para quem batia se ele lembra de todo mundo que ele bateu. Pergunta para quem apanhou se ele lembra das piores, e quem ele mais apanhou, que mais doeu. Lembra? Eu lembro de cada um, gente. Amém? Vocês estão aqui? Jacó sabia o que estava esperando por ele, mas agora era obediência e confiança, só isso. Só que Jacó, ele era esperto. Fala para o irmão do lado: Deus te chamou. Fala bem forte assim: Deus te chamou para ter humildade, sim, mas não ser burro. Deus nos chamou para ser espertos, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jacó sabia que não era só obedecer, ele tinha que se manter em vigilância. E como é que um cristão se mantém em vigilância? Segunda característica aqui, repita comigo: primeiro, humildade. Segundo, constante oração. Gênesis 32, versículo 9 a 12. E orou Jacó, Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Eu sou indigno de todas as tuas misericórdias, de toda a tua fidelidade que tens usado para o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Meu irmão, o que tinha nessa oração de Jacó? A crença de Jacó. Nós cantamos uma música aqui: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, em Deus Pai e... Vocês estão dormindo, gente? Cutuca o irmão do lado e fala assim: acorda, irmão. Uma música que nós acreditamos, que nós sempre cantamos aqui. Canta só o refrão aí, vai lá, só o refrão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, e que nos vida nova traz. Tá bom, vocês só. Amém. Então vocês não estão dormindo, glória a Deus. É uma crença, amém? Nós estamos cantando o que nós cremos. Quando Jacó faz essa oração, ele também está dizendo que ele crê. E o que ele está dizendo? Primeiro, Deus, o Senhor é o Deus de aliança. Ele diz assim: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Jacó, Isaac. Ele estava dizendo assim: ei, não é qualquer Deus, é um Deus de aliança. Outra coisa, ele diz assim: Deus de promessas. Ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, que eu vou te fazer bem. Sabe o que Jacó estava dizendo? Quem me prometeu que ia proteger era o Senhor. Por favor, o Senhor prometeu. Vocês estão aqui, gente? Ele está dizendo também: Deus de perdão, eu sou indigno disso. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: Deus, o Senhor me perdoou, o Senhor está falando comigo. E outro, Deus de livramento, livra-me das mãos. Quem é que pode livrar como o Senhor, queridos? Ninguém. E aí Jacó está dizendo: essa é a minha fé, um Deus de aliança, de promessa, de perdão, de livramento, amém? E quando eu e você nos levantamos para obedecer a Deus também, nós devemos acreditar em todos os aspectos do caráter de Deus, que Deus é um Deus de aliança. Se Ele disse algo para a tua vida, Ele vai cumprir, querido. Não importa o tempo que demore, porque nós temos que crer num Deus de promessa também. Quando Ele diz, Ele não se esquece, amém? Ele não esquece, Ele é um Deus de perdão. A missão do Espírito Santo é te consolar, é te ajudar. A missão do diabo é te acusar dia e noite. E quantos preferem ouvir as vozes da acusação do que as vozes de consolo?
Quantos preferem dizer, eu não mereço o perdão de Deus, olha o que eu fiz, eu não me sinto amado, eu não me sinto perdoado. E o Espírito Santo com o braço cruzado dizendo, cara, eu estou no teu lado para te consolar, eu estou no teu lado para te dizer que você é perdoado, que eu te amo, que as coisas mudaram, que você pode dar a volta por cima. Então é uma questão de atitude minha e tua, amém? Deus de livramento, Salmos 46, 1 em diante diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Fala para o irmão do lado, não temas. Então, queridos, nós precisamos acreditar em todos os aspectos do caráter de Jesus. Então, repita assim comigo, toda fase de transição exigirá humildade. Amém? Humildade para obedecer. Segundo, constante oração. Terceiro, repita para o irmão do lado, sabedoria. Olha o versículo 13 de Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Alô? Posso ler um outro texto? Passa o texto, querido. Provérbios 18, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Queridos, olha para mim. Você não pode confiar só no presente, amém? Por isso que se começa com humildade e com oração. Mas você precisa entender que a Bíblia nos aconselha para todas as coisas, todos os assuntos. E isso se chama prudência. Repita comigo, prudência. É mais ou menos assim, eu já me humilhei, eu já orei, agora eu devo agir e agir não, fé, sabedoria. Acabei de falar a palavra. Vamos lá. Eu já orei, já me humilhei, agora eu devo agir ainda teve gente que falou fé. Prudência. Jacó enviou presentes à frente dele, ele teve atitude. Sabe o que isso me ensina? Que se você ficou devendo no passado, queridos, não basta pedir perdão, você vai ter que pagar. Estão aqui? Isso se chama restituição. Se há coisas para trás, a oração vai te mostrar como restituir. E você vai precisar de humildade para agir. Só assim você verá o que Deus tem preparado para você lá na frente. Às vezes você ora, Deus te mostra e você diz, pô, mas eu vou ter que pagar para fulano, o cara tem mais dinheiro do que eu. Talvez o cara nem queira receber, mas a sua atitude vai demonstrar que você mudou. O negócio não é com ele, o negócio é com você. É com quem tem coisas no passado. Isso me leva à quarta lição de Jacó. Repita bem alto, estratégia e planejamento. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16. Gênesis 32, 16. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. A Bíblia está dizendo que Jacó, ele bolou uma estratégia para acertar as contas com seu irmão. Se você vai lá no Novo Testamento, a Bíblia diz em Lucas 14, versículo 28. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Sabe o que eu vejo aqui? Que nós precisamos cuidar das nossas decisões. E principalmente, repita comigo, decisões precipitadas. Tudo na vida tem que ser feito com planejamento, concorda comigo? Na vida espiritual é a mesma coisa. Quanta gente vem na igreja e diz, Deus, agora é contigo, agora eu não preciso estudar, agora eu não preciso planejar. E queridos, você está num momento de transição, e qualquer coisa que você faça fora da hora, você pode estragar tudo. Palavras erradas podem estragar, por exemplo, um pedido de aumento na hora errada para o seu chefe.
um pedido de casamento na hora errada. Fala para o irmão do lado, meu amado irmão, nunca tome nenhuma decisão com a cabeça quente, ou quando estiver cansado, ou nervoso. Quem aqui já falou que não devia quando estava nervoso? Quem aqui já perdeu coisas por agir precipitadamente? A Bíblia diz que não importa como nós começamos, sim como nós terminamos. Fizemos errado quando nós fizemos isso ou não? Você levantou sua mão, você sabe o que você fez. Fez errado ou não fez? Tudo bem, mas e agora? Vamos continuar fazendo isso? Vamos continuar agindo como se a gente tivesse 12 anos de idade? Irmãos, as coisas mudam. Por isso nós temos que parar e dizer assim: opa, calma lá, eu já fiz errado. Ontem pode ser, eu vou agir diferente. Hoje, planejamento, cuidado. Então em momentos assim, precisamos parar para agir. Tem gente que agora entendeu: puxa, eu tenho que acertar o meu passado, e já vai mandar agora torpedo para uma pessoa que não quer te ver. Não é assim, torpedo, nossa. Ó, deixa eu voltar aqui para 2015. Mandar um WhatsApp, né? Tem alguma coisa mais moderna que o WhatsApp? Alguém me diz? Telepatia. Não. Vocês estão aqui, né? O que eu estou te dizendo, querido, é que Deus, quando você tem humildade para obedecê-lo, quando você ora, Ele te dirige, amém? Só que não é porque Ele está te dirigindo que as suas atitudes têm que ser sem pé nem cabeça. Quantos cristãos agem sem pé nem cabeça e depois a culpa é da igreja, depois a culpa é do pastor, depois a culpa é de todo mundo, menos dele? Você quer saber qual é o sinal de maturidade de uma pessoa? Quem quer saber? É quando ele para de acusar os outros. Irmão, isso é sério. Quando eu quero testar alguém, eu pego no pé da pessoa e eu quero ver qual é a resposta dela. Toda vez que a pessoa, mas eu não tive culpa, foi fulano, eu ainda vejo que ele está num processo de amadurecimento. É impressionante com pastores, com todo mundo. Todo mundo. Quando eu vejo uma pessoa dizendo: cara, eu errei, me perdoa, eu vejo que está começando a ter atitudes diferentes. Vocês estão aqui? E não é mais fácil hoje em dia? Todo mundo tem uma desculpa, todo mundo tem uma resposta pronta para algo. Você fala uma coisa, pum, bate pronto, bate pronto, bate. Parece bafo, né? Quem jogou bafo aqui? Como é que chama hoje isso? Fala assim, LOL. Vamos lá. Quinta característica aqui de Jacó. Fala para o irmão do lado: intimidade com Deus. Gênesis 32, versículo 22 para frente. Tudo aqui, vocês estão entendendo que está na parte de transição, né? Jacó não é o cara ainda. Está acontecendo tudo nesse tempo aqui, na transição dele. Eu creio que nós estamos num momento de transição como igreja, queridos. Nós vamos precisar agir conforme essas características. Intimidade com Deus. Gênesis 32, versículo 22 a 24. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, repita comigo, só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Sabe o que eu aprendo com Jacó? Que intimidade com Deus gera fome do sobrenatural. Vamos falar todo mundo junto? Intimidade com Deus gera fome de sobrenatural. Porque Jacó começou a brigar com o anjo. Como assim, cara? Como um cara brigando com o anjo? Versículo 25 e 26 diz: vendo esse que não podia com ele, em outras palavras, o anjo estava tomando um pau, não podia, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir. Meu irmão, ele podia ter ido, ele estava respeitando. E a gente sabe que o anjo é muito mais poderoso que o ser humano, amém? Mas o que determinava que o anjo não ia embora? A força de Jacó? A fome dele, amém? Não existe homem mais forte do que um anjo, queridos. A Bíblia diz que quando o anjo age, resolve agir, são cidades dizimadas. Como é que um anjo chega para um cara e fala: me deixa aí? Fala para o irmão do lado: Deus respeita sua fome. Amém? A fome pela bênção fez com que o anjo dissesse assim: me deixa aí, cara.
Aí respondeu Jacó: eu não vou te deixar se você não me abençoar. Mateus 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que se esforçam se apoderam dele. Por isso que eu vou para a academia, gente. Repara no que a Bíblia está dizendo. O reino dos céus é conquistado não é por choro. Ai Deus, se o Senhor não me abençoar, eu vou para outra igreja, eu vou me desviar, vou virar satanista. Não é por choro. Fala para o irmão do lado: é por perseverança. Por que a Bíblia diz que só que o reino dos céus é tomado à força? Se tem um monte de senhora de 80 anos que não consegue nem ficar em pé, que fala uma oração, os céus se abrem, os céus fecham e não tem força física. O que a Bíblia está dizendo aqui? Meu irmão, só pessoas fortes conseguem ser perseverantes. Vocês entenderam? Só pessoas fortes conseguem se manter no foco, mesmo quando tudo diz não. Então a nossa força não está em quanto mais eu malho, mas quanto mais eu persevero. Por isso que daí, pessoas que não se desviam, você vai falar com a pessoa, você fala: pô, como que você é um cara de Deus desse jeito? Por quê? Porque a força está na perseverança. Jacó teve a sua vida totalmente mudada, completamente mudada. O corpo dele foi mudado, mas ele teve o que queria. Ele saiu mancando. Ele falou: ó, pode mexer no que o Senhor quiser na minha vida, mas eu vou ter o que eu estou buscando. E naquele caso era a bênção de Deus. Provérbios 24, versículo 10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Queridos, às vezes tem tantas coisas acontecendo na vida, eu recebo chamadas, ligações ou alguém para aconselhar em assuntos desse tamanho. Sabe por que meu casamento foi restaurado? Quando eu olhei para Vivi e falei assim: amor, vamos parar de brigar por besteira. Se é para a gente brigar, vamos brigar por assuntos que valham a pena, amém? O que tem de gente gastando a energia, as forças em assuntos bobos, em assuntos infantis. Se você se mostra fraco quando no dia da angústia, a Bíblia diz que a tua fé é pequena. Ontem eu comprei uma bicicletinha para o Vitor, meu filho de 4 anos. E a gente estava indo lá na bicicletaria comprar a bicicleta, e ele caiu com ele mesmo, sem a bicicleta, andando. Ele tropeçou nele e ralou o joelho no asfalto. Queridos, eu ando de skate em downhill, descendo ladeira, desde quando eu tinha 16 anos. Meus cotovelos e os joelhos são pretos de tanto ralar em asfalto, cicatrizar e não saem mais essas manchas. Então eu sei que arde, mas o dele, ele vai ser um grande ator. Lucas, ele vai ser um ator. Ele valorizou tanto, que eu achei que ele tinha alguma coisa no organismo dele diferente do meu. Eu falei: não é possível. Ele: não para de doer, tá doendo muito. E aí eu peguei uma hora, e a minha esposa estava no congresso lá em São Paulo. Peguei um copo, não sabia que remédio dá. Peguei um copo de água, falei: toma esse remedinho. Aí ele falou: é água. Eu falei: não, é água com remedinho, toma aí. Melhorou? Ele melhorou. Eu falei: tá vendo? Aí voltou a dor. E doía. Mas ele, meu irmão, não é uma dorzinha. Parecia que ele tinha quebrado um braço. Aí eu fui lá, dei um banho nele, fiz ele dormir no meu colo e tal. Quando ele acordou: não para de doer! E gritando, meu Deus, que moleque. Cara, o que ele tem, cara? Bom, consegui fazer ele dormir. Dormiu a noite toda. Hoje de manhã, minha outra filha, a Gabi, chegou, né, Gabi? Chegou do congresso de mulheres. Aí ele falou assim: olha meu dodói, e não põe o dedo, senão eu posso morrer. Meu irmão, não, e ela falou assim: que dodói é esse, né? Quando abriu assim a perna dele, era um raladinho. Na boa, gente, pequenininho. Tem muita gente igual o Vitor na vida espiritual. Vem um machucadinho: pastor, eu vou morrer.
Gente, tem gente que fala assim: pastor, se eu não falar com você hoje, é muito sério. Caramba, cara, calma. Meu coração dá taquicardia, cato o carro, saio correndo, furo o sinal vermelho, chego no irmão. Tô brincando, não faço isso. Mas, quase. Aí, chego no irmão, e aí, cara, me conta tudo bem. Já achando que o cara tá numa maca, né? Achando que, pastor, eu tive um sonho. Você ri? Porque não é você que atravessou a cidade para ir lá, né? Então, tem hora que a gente precisa aprender a crescer, amém? Não fala, pastor, se você não mexer, eu vou morrer. Jeremias 12, versículo 5 diz: se te fadigas, ou melhor, se você se cansa com homens, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim: haverá lutas mais difíceis, guarda a sua força para elas. Amém? Haverá situações que vão exigir realmente que você faça algo diferente. Amém? Quanta gente se cansando rápido da intimidade com Deus. Veio na torre uma semana, eu comecei na torre. Cadê você? Cansei. Veio um mês, não aguenta mais. Começou a ser fiel financeiramente. Não, Deus, agora eu vou ser fiel a ti. Aí não deu resultado no outro mês. Não quer, também quer saber? Fica o Senhor com o seu dinheiro, eu com o meu. Só que a Bíblia diz que tudo é de Deus. Então você fica sem nada, querido. Não interessa como você começa algo, e sim como você termina. E se tratando de intimidade com Deus, quanto mais perseverante você for, mais sobrenatural você vai provar. Amém? Vocês estão entendendo isso, queridos? Não adianta dizer: eu oro um pouquinho. Quanto tempo eu estou batendo no assunto ter tempo com Deus em oração? Quanto tempo eu estou batendo no mesmo assunto? Aí eu pergunto para as pessoas e tem 200 mil desculpas. E aí você olha que algumas áreas da vida dessas pessoas nunca mudam. Mas por quê? Porque se cansa rápido. Porque, bom, sabe o que vai acontecer? Sexto, quando você é perseverante na oração, vai acontecer a sexta característica aqui, que eu vejo em Jacó: a revelação do seu verdadeiro eu. Repita comigo: revelação do verdadeiro eu. Gênesis 32, versículo 26 a 28. Agora eu começo a pregar. Estou brincando, não, já estou pregando faz tempo. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, detalhe, tá? Quem está perguntando é o anjo: como te chamas? Jacó respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Sabe o que é interessante? Jacó já estava tendo atitudes de mudança, já estava com a vida estabelecida. Meu irmão, ninguém sai de uma cidade que ele está prosperando e vai para uma que tem um cara querendo matar ele, com a mulher, com uma tribo de filhos e com um monte de dinheiro em bois. Lá na época era isso, amém? Bois e coisas assim. Ninguém vai para esse lugar se não está querendo mudar a vida dele. Ele já estava mudando. Aí o anjo fez uma pergunta: quem é você, cara? Meu irmão, olha para mim. Você acha que o anjo não sabia? Ninguém respondeu? É um anjo, gente. Claro que ele sabia. Mas sabe o que o anjo estava querendo mostrar para Jacó? Repita assim comigo: todo encontro com Deus vai me mostrar quem eu realmente sou. Quando o anjo pergunta: quem é você? Jacó diz: Jacó. Ele achava que sabia quem era. Meu irmão, quando você mantém a sua vida perseverante diante de Deus, Ele vai te fazer essa pergunta, e muitas vezes você vai perceber que você não é quem você acha que é. Ô pastor, como assim? Estou falando sério. Porque a primeira coisa que Jacó responde é o nome dele. Ele não fica pensando: eu sou um cara abençoado, tenho uma família linda. O anjo pergunta: quem é você? Sou Jacó, cara.
sabe, segurança. A gente olha e Arão, um cara seguro de si, né? Que nada. O anjo falou, cara, você não sabe de nada. Querido, o anjo não queria saber o nome de Jacó. Ele sabia que era Jacó. Mas sabe o que Deus estava falando? Oh, querido, Deus não te vê pelo teu nome, Deus te vê pelo quem você é. O quem você é fala mais alto do que o nome que te deram lá na certidão. Vocês estão aqui, gente? Deus não nos vê pelo nome da certidão, Ele nos vê pelo nome que tem dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que Deus nos dará uma pedrinha branca com um novo nome. Antigamente, quando Deus tinha uma obra na vida de uma pessoa, sabe o que Deus fazia? Mudava o nome da pessoa. Não vai se chamar mais Jacó, agora é Israel. Hoje, se fosse mudar o nome de todo mundo aqui, ia dar problema, amém? Então Deus, Ele fala, não precisa mudar teu nome externo, mas saiba, o teu nome verdadeiro eu vou te mostrar naquele dia. Até então, descubra quem você é. Descubra quem você está, quem está dentro de você. Perguntou depois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Como é que Deus via Jacó? Como é que Deus via Jacó? Como Jacó? Como quem? Israel. Infelizmente, queridos, muitas pessoas passam a vida inteira achando que são como são e que não há nada de diferencial dentro delas. Quantas pessoas que passam a vida inteira e dizem assim, eu sou um frequentador, sou simpatizante do Evangelho, mas nunca pararam para descobrir o chamado que elas nasceram dentro delas, nem o talento que Deus colocou. Eu creio que todos os seres humanos foram criados por um propósito. O problema é que nem todos são perseverantes em oração para descobrir como são chamados por Deus. Queridos, como Deus te chama, querido? Eu me converti em 91, faz muito tempo, mas depois desse tempo de oração que nós estamos tendo aqui na igreja, o ano que vem nós vamos para 5 anos de oração aqui, então nós estamos há 4. Eu comecei a descobrir como Deus me via, completamente diferente do que eu achava que eu era. Quando o apóstolo Paulo diz, olha o que eu vou te falar, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu nunca lembro esse capítulo, esse versículo, não sei o que está na Bíblia. Ele diz que Jesus Cristo o havia chamado para ser apóstolo antes da fundação do mundo. Só que quem era Paulo antes de ser Paulo? Saulo, o que ele era? Perseguidor de cristãos, havia ódio aos cristãos, concorda comigo? Então, aqui estava o chamado e aqui estava o ódio. A Bíblia diz que Saulo tem um encontro com Jesus, ele é retirado de cena e ele começa a ter experiências com Deus. O ódio vai saindo as escamas, e de repente ele percebe, cara, eu nasci para ser um apóstolo, eu estava vivendo completamente errado, achando que estava certo. Esse é o problema de muita gente. Eu estou certo. Aí Deus olha e fala assim, não, cara, dentro de você é quem eu quero usar. É por isso que os cemitérios, como o Miles Monroe vivia dizendo, está riquíssimo. Porque quando você morre, toda a sua riqueza interior vai junto. E se você nunca deixou ela vir para fora, tá lá, aqui jaz, tipo Zé, né? O nome tá ali, mas o seu talento não tocou ninguém na terra. Você não fez nada que Deus queria que você fizesse. E isso é uma tragédia. Vocês estão aqui, gente? Fala para o irmão do lado, seu verdadeiro tesouro. Fala assim, seu verdadeiro tesouro não está no banco, está no seu interior. Amém? E a única forma de extraí-lo é através da perseverança em intimidade com Deus. Você não entendeu nada, né? Você podia dar um glória a Deus mais alto, gente. Não é um caixa eletrônico, vou lá tirar o meu dinheiro. Será que a Dilma vai tomar meu dinheiro como o Collor tomou? Não é isso, querido. O que está aqui dentro ninguém toma. Por isso que cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos. Porque eles podem matar o que está por fora, mas o que está por dentro. Por isso que os apóstolos eram presos, e a galera amarrava, e os caras começavam a cantar, e as coisas aconteciam, porque o poder estava no interior deles. Mas os caras rachavam de orar, os caras rachavam de estar perto de Deus, intimidade com Ele. Essa transição na vida de Jacó só foi possível porque ele foi perseverante a Deus. E quando ele estava fugindo, ele estava
E isso é interessante, né? Porque quando ele estava fugindo do seu irmão, olha aqui, ó. O cara rouba a bênção, primogenitura, rouba tudo. O irmão diz, vou te matar. A mãe fala assim para ele, foge, filho, vai lá pro meu irmão. Ele está fugindo. No meio do caminho, eu vou ler um texto para vocês. Gênesis 28, versículo 10. Eu preciso ler esse texto, tá? Sim ou não? Posso? Não vai dar tempo, deixa. Faz tempo que eu não faço isso, né? Vamos lá. Gênesis 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Nesse momento que eu te falei, tá, queridos? Ele engana todo mundo e sai correndo. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, cujo topo entornou azeite. Olha agora. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez ali um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Depois de anos, presta atenção. Vamos voltar aqui? Você tem que entender isso. O cara rouba, apronta, o irmão quer matar ele e sai correndo. Amém? Aqui, ele tem um encontro com Deus, ele diz, eu vou mudar minha história. Depois de anos, ele arruma mulher, família, ele está voltando e ele ainda briga com Deus. Se você perceber em toda essa trajetória, ele foi sensível à voz de Deus. Sabe o que eu vejo? Que a transição de Jacó quebrou a vida dele, fisicamente e emocionalmente. Fisicamente porque mexeu na coxa dele, e espiritualmente, emocionalmente, porque na hora que ele falou assim, você não é Jacó. Imagina você ouvir Deus te dizendo, tudo que você acreditou que você ia fazer, você não vai fazer, você vai fazer outra coisa. Mexeu com as emoções dele. Agora você percebe que a partir daquele momento, Jacó começou a cumprir o propósito que Deus tinha para ele. E por que Deus abençoou Jacó? 5 lições rápidas para acabar. Primeiro, repita comigo, porque Jacó estava sozinho com Deus. Versículo 24 diz, ficando ele só. Sabe o que eu vejo aqui? Que as distrações foram removidas. Você quer que Deus cumpra os sonhos dele na tua vida? Sim ou não? Distrações, muitas vezes, estão te impedindo de ter o tempo com Ele. Quantas vezes você disse assim, eu vou ter um tempo legal com Deus, eu vou ler a Bíblia, e você mais via o WhatsApp, mais via o Instagram, do que realmente lia. Estou mentindo? Isso acontece comigo. Então na hora que eu quero mesmo me concentrar, depois que eu gravo as dicas do Biga, mando para quem eu tenho que mandar, quando eu quero me concentrar, ou eu desligo, ou eu coloco o celular lá embaixo, desço 15 andares, nossa, 15 degraus, coloco num lugar e paro, porque meu irmão, dentro dá vontade de ficar olhando, ainda mais se você não deixa no silencioso, todo o barulhinho, vocês estão aqui? Distrações. Quando você vai ficar sós com Deus, dizendo, Deus, eu vou ficar, eu e o Senhor, você remove as distrações. Vocês estão aqui? Outra coisa, Jacó estava faminto por Deus. Versículo 26, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não vou te deixar se você não me abençoar. Jacó estava desesperadamente ansioso por receber o que Deus tinha preparado para ele. Olha para mim, estão me vendo?
Sua fome determina o quanto de revelação você vai ter. 3 pessoas disseram amém. Um pastor foi usado por Deus, T.L. Osborne, o nome dele. Estava na África orando. A mulher dele estava lá. Chegou uma mulher com o neném morto, envolto num lençol. Disse assim para a tradutora, para a intérprete: pede para ela orar pelo meu filho, está morto. Ela orou, o menino ressuscitou, começou a chorar. A mãe, obrigado, esboçou reação nenhuma. Começou a tirar o lençol do menino. Quando viu, começou a chorar desesperadamente. Aí a mulher do Osborne falou: pergunta para ela o que aconteceu. Pô, o moleque ressuscitou e ela não chorou, e depois o que aconteceu? Aí a mãe falou: ele não tinha olhos. E o moleque não só ressuscitou, e veio com olhos lindos. O que eu estou querendo te dizer é que esse mesmo casal que opera milagres na África, quando eles chegavam para pregar na igreja deles, poucas dores de barriga eram curadas. Se o casal é o mesmo e Deus é o mesmo, o que determinava a unção no lugar? A fome do povo. Enquanto na África o povo dizia: hoje eu vou para a igreja ou eu morro. E muitos faziam isso mesmo, sabia? Não tinha comida. Hoje eu vou para a igreja, eu vou ouvir a voz de Deus, mas eu não vou sair de lá sem algo de Deus para mim. Quando eles chegavam na igreja deles, sabe o que o povo dizia? Ah, é o pastor de novo. Ah, eu vou lá no culto, né? Senão ele vai me ligar segunda-feira. Cadê você? A fome determina o que você recebe. Vocês estão aqui? É por isso que há pessoas que vêm na igreja e começam a chorar desde o primeiro momento, e outros que saem dizendo: ah, é isso que é a igreja? Legal, valeu. Às vezes pessoas cristãs chegam no culto, um outro está batizado com o Espírito Santo, sai rolando, gritando. O cara quer, sabe, o cara está na unção do Buzz Lightyear, é o infinito, sabe, e além, né? Tô viajando e olha para o lado do irmão, o irmão está assim. Irmãos, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava numa igreja e gente sendo batizada com o Espírito Santo no lado. A igreja não era grande, tinha 80 pessoas. Gente chorando, gritando. E eu assim: meu Deus, por que isso não me alcança? Sabe por quê? Não é que Deus fazia acepção de pessoas, é porque Deus sempre vai fazer acepção da sua fome. E conforme você entra naquela porta ali, determina como você vai sair, amém? Tem gente que entra dizendo assim: cara, eu vou receber tudo que Deus tem para mim nessa noite. Aí, o primeiro acorde do louvor, o cara já sai: meu Deus, a música do louvor, o cara já quer isso. Tem gente que entra: vamos lá para a igreja, vai. Acaba o culto, o cara: que legal, foi uma benção, valeu gente, tchau. O mesmo culto, o mesmo Deus, o mesmo pastor, o mesmo louvor, as mesmas cadeiras, tudo igual, gente. O que determina? A fome. Você já foi para o mercado com fome? Quem já foi para o mercado com fome? Você viu o que você comprou? Não, sério, você percebeu? Por isso que uma dica de administração financeira é: coma antes de ir para o mercado. Mas eu não tenho comida, meu irmão. Toma água. Toma água e vai para o mercado. Mas toma água tipo assim, para fazer exame. Sabe aquele que você toma um monte de água e fica bêbado de água, mas você vai ver que você vai comer, vai comprar o necessário mesmo. Sua fome determina o quanto você vai comprar no Condor. Meu irmão, é impossível você receber de alguém que você não respeita. Você entendeu essa frase? É impossível você receber sobre um assunto que você não investe. Por que estão me chamando para fazer palestras de liderança fora, queridos? Porque eu invisto nesse assunto. Vocês estão aqui? Aí eu olho para a minha vida e eu faço 200 mil coisas ao mesmo tempo que uma pessoa não consegue fazer 2. Todo mundo tem 24 horas. Às vezes a pessoa quer ter a administração que eu tenho sem investir no aprendizado que eu invisto. É por isso que eu faço seminários. E é interessante isso. Domingo à noite, está lotada a igreja. Faça um café para te ministrar num assunto tão forte, tão importante, que é a liderança. Metade da igreja. Pô, pastor, mas metade da igreja é bastante gente. Sim, mas o assunto é tão importante que eu acredito que faltaria lugar se todo mundo entendesse a importância desse assunto.
Nós teríamos que ir fazer aqui com transmissão no campo, viria gente de outras igrejas. Um dia isso vai acontecer, mas até então, sabe o que vai acontecer? Alguns vão estar frequentando a igreja com a vida bagunçada e outros vivendo o que nós estamos falando. Porque é a fome e a aplicação juntas. Jacó, repita comigo, Jacó foi quebrado por Deus. Versículo 25: vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Jacó permitiu, essa você tem que falar, repita comigo, Jacó, mas forte, Jacó permitiu. Eu que me perdi agora. Aqui, Jacó permitiu que Deus o quebrasse e o mudasse. Quem permitiu? Quem? Eu não, irmão. Jacó. Sabe por que muita gente não é tocada por Deus? Cutuca o irmão do lado assim e fala, dorme depois, irmão. Sabe por que muita gente não é tocada por Deus? Porque não se deixa ser quebrado, não se deixa ser mudado. E como é que fazem isso? Posso te falar como que é? A pessoa nunca vai chegar para Deus e vai dizer assim, Deus, o Senhor não pode me quebrar. Ninguém vai fazer isso. Quem ama a Deus nunca vai fazer isso. Sabe como as pessoas que amam a Deus não deixam Deus quebrar? Começam algo e não são perseverantes, param e voltam. Quando você para no meio de um processo, você está dizendo assim para Deus, Deus, eu não vou te deixar me quebrar. É por isso que a nossa força não está no nosso músculo, mas está na nossa perseverança. É quando pessoas não deixam Deus continuar agindo. Deus, está difícil, pastor, está difícil. Eu sei que está, querido, mas se eu ouvir as irmãzinhas gritando para mim em 94, quanto maior a luta, maior serão as bênçãos, e isso deu certo, por que não vai ser diferente com vocês? Amém? Ah, pastor, mas estou pensando em desistir. Pense em outra coisa, deixa a desistência de lado, continua. É tipo, meu irmão, José é o cara, né? Por isso que agora jogaram fogo no túmulo de José lá e está dando maior encrenca. Porque o cara não desistia. Eu quero ser conhecido por dentro como José, sabia? Eu por dentro, eu quero que Deus me fale assim, filho, eu te vejo como José. Porque se você quisesse, podia dizer eu também, né? Porque José foi um cara que só tomou paulada na vida, mas no dia que ele abriu um olho, depois de um tempo, ele estava vivendo o que Deus havia prometido. Meu irmão, Deus sempre promete e sempre cumpre. O problema é que as pessoas desistem. Como é que Deus vai cumprir algo na vida de alguém que não está onde ele deveria estar? Vocês estão aqui? Outra coisa, repita comigo, Jacó foi honesto com Deus. Quando o anjo perguntou quem é você, ele falou, sou Jacó. Ele sabia o que significava o nome dele. Eu vejo aqui que Jacó deixou de fingir e deixou que Deus agisse na sua vida. Fala para o irmão do lado, para de fingir, querido. Tem hora que a gente precisa pedir ajuda para Deus, amém? Tem hora que você vai ter que parar de fingir e dizer, Deus, me quebra mesmo. Faz de mim um vaso novo, me mói, sabe? Me joga na parede, me chama de lagartixa, mas me dá sua bênção em nome de Jesus. Sério, gente. O problema é quando Deus pega, nem jogou ainda. Não, tô brincando. Não me joga, tá bom aqui, eu não quero sair. Meu irmão, quando Deus mexe na vida de alguém, alguma coisa sempre vai sair fora do lugar. Do nosso lugar, vai se encaixar na vontade de Deus, amém? O problema é que ninguém quer fazer isso. Precisamos ser quebrados para ser abençoados. Fala assim comigo, eu preciso ser quebrado para poder ser abençoado. E isso entra o 11 que eu falei no começo, porque isso envolve a luta contra você mesmo. É vencer interiormente. Meu irmão, eu estou terminando, tá? Estão entendendo? Deus fala para Jacó voltar. Você acha que ele respondeu assim, ah, tá bom, vamos lá que meu irmão vai me matar mesmo? A luta começou aqui. Vou ou não vou? Obedeça ou não obedeço? Vocês estão aqui, gente? Sabe qual é a principal arma que, às vezes, qual é a principal pessoa que te para de viver os sonhos de Deus? Quem? O diabo? Nós mesmos.
Vou fazer só uma pergunta. Eu estou fazendo um estudo e eu fiz sobre esse assunto. Existem pessoas que passam a maior parte do tempo pensando, seus pensamentos o motivam, o jogam para frente, o impulsiona, tem ideias novas. Existem pessoas que a maioria dos pensamentos são de sabotagem. Você não pode, você não deve, fulano não vai deixar, olha lá, isso não vai acontecer. Posso te fazer uma pergunta para responder para você mesmo? No seu dia, quanto por cento você passa pensando em avançar, e quantos por cento do dia você passa com esses pensamentos que tentam te travar? Posso te dizer, quando os pensamentos que tentavam me travar venciam, eu não conseguia dar passos como eu dou hoje. E eu posso te dizer algo, não era Deus, a luta era comigo mesmo. Fala para o irmão do lado, quando você vencer você mesmo, os milagres começarão a aparecer. Gênesis 33, versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Querido, ninguém vem cumprimentar o irmão que ele quer matar com 400 homens para dar um abraço. Imagina 400 pessoas assim, ele voltou. Você acha que foi isso? Já o Esaú montou o melhor exército. Falou, cara, se Jacó, enganador do jeito que ele era, ele deve estar vindo com um exército, vamos para cima. Havia ódio, havia desejo de vingança. Só que Jacó foi até as últimas consequências. Sabe o que aconteceu? Versículo 3 e 4. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram. Gente, um cara que sai com 400 homens para matar um cara, depois fica pendurado no pescoço desse cara, chorando. É Deus ou não é? É Deus ou não é? Oi, é Deus ou não é? É Deus. Claro que é Deus, irmãos. Claro que é Deus. Mas quando que o milagre aconteceu? Quando que o milagre começou a acontecer, queridos? Quando Jacó venceu os sabotadores dele. Onde estava o ódio? Onde estava o desejo de vingança? Deus transformou durante o caminho. Meu Deus, posso te dizer, o que um homem obediente a Deus pode realizar na sua vida, hein? Queridos, você não está servindo qualquer um para terminar essa mensagem. Você não está servindo qualquer um. Está servindo um Deus que move o coração dos príncipes a seu favor. Mas você precisa estar disposto a ser quebrado por Ele. E quando você se levantar, não vai ser na sua força, não vai ser no seu braço, mas no braço do Senhor. Toda a transição começa dentro da gente, depois aparece. Então não tente o caminho inverso. Eu quero que as mudanças aconteçam para que eu melhore. Não, melhora você por dentro. O resto vai acontecer. Muda você, o resto vai acontecer. Mas se permita, para terminar, se permita ser quebrado por Deus. Como é que Deus quebra uma pessoa? Em alguns mexendo na saúde, em alguns mexendo na família, em alguns mexendo nas finanças. Deus sabe como te quebrar, querido. Permita que Ele faça isso, amém? Permita que Ele faça isso. Feche seus olhos, abaixe tua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você que está aqui hoje e talvez dizendo que, puxa, eu sei que Deus tem sonhos para mim, eu sei que Deus tem algo lindo para mim, mas eu não consigo ver nada disso. Eu não sei como está a sua perseverança, querido, eu não sei como está o seu dia a dia, só sei que Deus pode fazer muito mais em um dia do que você tentou fazer em 10 anos. Mas você precisa dar liberdade para Ele. Você precisa se deixar ser quebrado por Ele. Como é que Deus quebra uma pessoa? De dentro para fora. Amados, nessa noite Deus Ele quer tocar na tua vida, mas Ele quer tocar de dentro do teu coração, e você precisa permitir que Ele entre. Se você está aqui hoje, afastado de Jesus, longe da presença dEle, quero te convidar a encontrá-lo, a abrir o seu coração para que Ele te encontre na realidade, que Ele entre.
E se é o teu caso, se você está na internet, se você está na internet, se você está aqui, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se você quer entregar o teu coração para Ele, levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Com a sua mão erguida, só repete comigo uma oração. Você que está na internet, faça essa oração comigo também. Diga assim: Senhor Jesus, Jesus, eu te peço perdão, pela forma que eu tenho vivido, pelos meus erros, e eu abro o meu coração, para que o Senhor entre, para que o Senhor mude a minha história a partir de hoje. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver para ti, e eu abro o meu coração, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor bem entende. Para que o Senhor fazer o que o Senhor bem entende. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu reconheço que tu és o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É para ti que eu entrego a minha vida e o meu futuro, desde agora e para sempre. Pai, essas mãos erguidas precisam do teu toque. Eu te peço, Espírito Santo, ajude-os a andarem e permanecerem na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro, quem está aqui na igreja, você que entrou aqui e fez essa oração pela primeira vez, nós reconhecemos que toda pessoa que nós andamos, que nós convivemos, elas têm o poder de nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Nós queremos ser aqueles que vão te aproximar. No final do culto, procure essa galera aqui. Eles vão estar lá no quiosque chamado Boas-Vindas, para anotar o teu nome, teu telefone e teu e-mail antes de você ir embora, amém? Você que está na internet, quero te fazer um convite. Conheça uma igreja evangélica perto da sua casa. Diga o que aconteceu, a oração que você acabou de fazer, e comece uma nova história com ele. Se você quiser conhecer uma das igrejas Bola de Neve, entre no boladeneve.com e será um prazer ter você nesse meio, amém? Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter ouvido essa mensagem. Valeu, queridos.